Bom, gente, agora vamos dar início, então, na aula sobre os grupos de peixes que a gente vai abordar na aula de hoje, né? Que são os condrictes. Vamos falar dos animais viventes. Então, primeiramente, eles são divididos em dois grandes grupos principais. Um é os elasmobrânquios, que é composto pelos tubarões, que estão representados aqui nesse vídeo, e as arraias, que estão aqui embaixo. E o outro grupo é o grupo chamado de holocefale, que tem as quimeras. Se a gente olhar, então, esse grupo ao longo do tempo, como é que foi o surgimento e o processo de diversificação desse grupo, a gente tem que os elasmobrânquios surgiram aqui há mais de 400 milhões de anos atrás e passaram um período de grande diversidade, enquanto o holocefale surgiu um pouco depois, né, há 350 milhões de anos atrás, mais ou menos, e teve uma diversificação maior aqui nesse período, né? Quanto mais grossinha é a nosso ramo aqui, quer dizer que mais diverso é o grupo. Depois de um certo tempo, aqui há cerca de 250 milhões de anos atrás, até 200 milhões de anos atrás, os elasmobrânquios passaram por um período bastante turbulento na vida do clado, né? Em que muitas espécies foram extintas e poucas espécies restaram, que levou então e que ocorreu também com o holocefale, que é o grupo das quimeras. O que ocorreu foi que, entre os elasmobrânquios, eles conseguiram se recuperar um pouco. Houve uma nova diversificação que não atingiu o mesmo nível de diversidade que havia anteriormente, mas atingiu uma diversidade considerável, enquanto o holocefale não se recuperou. Tanto que, hoje em dia, a gente tem cerca de 30 e poucas espécies conhecidas de holocefale, de quimeras, enquanto de elasmobrânquios, a gente conhece cerca de 1.200 espécies viventes, né? Um número mais considerável. Bom, se a gente vê então aqui a organização filogenética mais recente para o grupo, eu estou me baseando num artigo aqui de 2017, a gente tem aqui como grupo externo, então, de holocefale, e dentro de elasmobrânquios, a gente tem uma divisão principal aqui em dois grupos, né? Selac, que compõe os tubarões, e Batóidea, que tem as arraias. Essa é a principal divisão, então, dentro dos elasmobrânquios que a gente vai estar vendo aqui ao longo da aula. Então, essa subclasse elasmobranque, né, se a gente pensar nos seláquios, nos tubarões, a gente conhece cerca de 500 espécies e 11 ordens diferentes de tubarões. Aqui vocês têm uma variação das formas e tamanhos, né, de tubarões viventes. A gente tem aqui o maior vertebrado não mamífero conhecido, vivente, que é o tubarão-baleia. Vocês podem ver o tamanho dele em relação a um homem. Ele tem mais ou menos o tamanho de um ônibus. E a gente tem espécies de tamanhos variados. Aqui a gente tem um tubarão branco, a gente tem um tubarão de tapete, que é uma espécie bastante diferente, é um tubarão que vive no fundo do mar, né? E a gente tem algumas espécies bastante pequenas de tubarão, como o tubarão pigmeu. Aqui tem ele em relação ao tamanho, por exemplo, de um tubarão martelo ou de tubarão baleia, ele seria bem pequeno. E aqui um zoom nele para vocês verem a forma do corpo. A maior parte das espécies de tubarão são marinhas, mas nós temos algumas espécies de ambientes de água doce. Aqui eu tenho fotos de algumas espécies de tubarões para ficar mais clara, né, essas diferenças de formas. Então a gente tem aqui o tubarão branco, que é o tubarão que é mostrado no filme de Hollywood, né? O tubarão de tapete, que é aquela espécie de fundo que tem um espiráculo bem grande e tal. A gente vai falar um pouco sobre ele na aula. O tubarão-baleia, com uma pessoa aqui do lado para vocês verem novamente a diferença de tamanho. Tubarão-martelo, que é o meu tubarão favorito, é um bicho bem bonito, bastante especializado, né, com essa cabeça toda diferente, a boca dele aqui, ó, ventral. E aqui um tubarão-lixa.
Uma questão bastante interessante em relação a essa coisa do tamanho dos tubarões é que, embora a gente tenha o tubarão-baleia hoje em dia, que é um tubarão muito grande, né? No passado, a gente teve espécies ainda muito maiores de condrictes, né? O megalodon é o melhor exemplo que a gente tem desses tubarões gigantescos que existiram no passado, que já são extintos hoje em dia. Só para vocês terem uma dimensão do tamanho, aqui a gente tem um tubarão branco em relação a uma pessoa. E aqui a gente tem os dentes de um tubarão branco ao lado do dente de um tubarão megalodon, né? E aqui a gente tem também em verde o tubarão branco e aqui em cinza o megalodon, o tamanho máximo que se acreditava que o megalodon atingia, de cerca de 20 metros. Aqui em roxinho está o tubarão-baleia também, para dar uma noção de tamanho. Então era um animal realmente gigantesco. Vendo um pouco sobre a forma, né, a anatomia desses animais, é bastante interessante. O corpo é um corpo fusiforme, ou seja, que é mais afinado na frente, fica mais grosso e se afina no final do corpo novamente. E a cauda desses animais é uma cauda heterocerca, ou seja, a ponta dela aqui superior é maior do que a ponta inferior, tá vendo? Ó, a ponta inferior é bem menor. E as nadadeiras são duplicadas, como eu disse na parte 1 da aula, tendo as nadadeiras peitorais e pélvica. Aqui a gente tem uma representação de um esquema geral do corpo de um tubarão. Essas são as características principais do animal para vocês mostrarem no desenho, na aula. Então, além das nadadeiras pareadas, peitoral e pélvica, eles vão ter as nadadeiras ímpares, né? Que vai ter a nadadeira dorsal, pode ter uma segunda nadadeira dorsal também, e a nadadeira anal pode estar presente também. Eles vão ter narinas duplicadas, como nós falamos na parte de evolução, que são importantes para a olfação, a grande capacidade olfativa desses animais. Eles têm olhos laterais sem pálpebras, eles não têm a capacidade de fechar os olhos. Tem espiráculo, que é essa abertura aqui, que aqui, né, dessa bibliografia considera um remanescente da primeira fenda branquial. Como a gente viu, há uma discussão sobre isso, né? Se o arco mandibular foi um arco branquial no ancestral, então o espiráculo era a primeira abertura branquial. Mas, como a gente viu, existe discussão sobre esse assunto, e se ela não tivesse sido, se esse arco mandibular, na verdade, não era um arco branquial, o espiráculo nunca foi uma abertura branquial também. Existem 5, raramente em algumas poucas espécies podem existir 6 ou 7 fendas branquiais. A pele desses animais é bastante grossa, bastante resistente, coriácea, né? Parece couro, e coberta por escamas placoides que nascem a partir da derme. Eles têm dentes especializados que vão se trocando facilmente. Aqui são as fileiras de dentes, eles ficam assim, ó, na mandíbula. E assim que os dentes da frente vão quebrando, com o crescimento, outros dentes vão substituindo aqueles dentes quebrados. Então, eles têm uma reposição contínua dos dentes perdidos. Essas escamas placoides, então, que eu citei, elas têm origem na derme do animal e elas são muito semelhantes a dentes. Elas têm uma projeção, como uma cúspide dos dentes, e uma polpa interna, que vai, à medida que o animal cresce, essa polpa vai aumentando e essa escama vai crescendo. Então, a estrutura da escama é formada por uma base, assim, essa base fica imersa na derme do animal, e o que fica para fora do corpo é essa parte da coroa, incluindo as cúspides aqui, que ficam viradas para trás, como se fossem esses 3 espetinhos para trás. Tem variações de forma.
Mas o que acontece? Com essas escamas que tem essas cúspides, a pele do animal fica com um aspecto bastante grosso, assim, né? Parecendo uma lixa quando você passa a mão, principalmente quando você passa de trás para frente do animal, porque aí você tem a barreira dessas cúspides da escama. Essa escama, então, ela é importante. Por que ela tem esse formato? Porque ela ajuda a reduzir a turbulência da água durante a natação do animal e aumenta a eficiência da natação. Porque quando ele vai para frente, as cúspides estão para trás, então ela não vai estar contrária ao caminho que o animal está fazendo. Os tubarões, eles são predadores, né? Em geral, muitas espécies são predadoras de topo, então eles estão bem equipados para a vida de predador. Eles têm um sistema sensorial altamente desenvolvido para que eles consigam ter sucesso na busca pela presa e na predação em si. Um dos aspectos altamente desenvolvidos desses animais são os órgãos olfatórios, que são capazes de detectar concentrações super baixas de substâncias químicas que indicam a presença da presa, como, por exemplo, o sangue. Eles conseguem enxergar, sentir, né, por olfação, inclusive na concentração de 1/10 bilhões. É como uma gota d'água em uma piscina olímpica. A capacidade desses animais é realmente impressionante. E no caso dos tubarões martelo, eles têm essas narinas laterais nessa projeção ampla que eles têm da cabeça, e com isso eles conseguem ter uma percepção de olfação em estéreo, e eles conseguem perceber bem mais ainda essa capacidade olfativa bem maior ainda. Outra característica interessante é a visão. Ao contrário do que muitos pensam, os tubarões têm uma visão muito apurada e conseguem enxergar muito bem, inclusive no escuro. Eles têm uma capacidade de perceber, inclusive, intensidades de luz que são completamente invisíveis para o olho humano. Eles têm uma retina rica em células do tipo bastonete, que são células boas para enxergar no escuro, e eles têm muitas células com cristais de guanina que formam o tapeto lúcido no fundo da retina desses animais. Esse tapeto lúcido funciona como um espelho que vai refletir a luz na retina e assim vai aumentar a sensibilização dos bastonetes. Eles vão conseguir aproveitar melhor a pouca luz que está disponível e favorecer a visão desses animais no escuro. Além disso, eles têm os mecanorreceptores da linha lateral, que são um conjunto de células bastante especializadas, né? São células chamadas de neuromastos, que têm capacidade de perceber mudanças no fluxo da água, de mudanças mecânicas, e aí com isso detectar a presença de outros animais. Esses neuromastos podem se especializar ainda mais para formar as ampolas de Lorenzini, que vão estar presentes tanto nos tubarões quanto nas arraias. Essas ampolas de Lorenzini, elas estão concentradas principalmente na cabeça do animal e mais ainda no focinho, no caso dos tubarões. Elas são modificações dos neuromastos que vão formar tubos que são preenchidos por um muco, e esse muco, esse tubo, né, essas células especializadas, ela tem capacidade de percepção elétrica. Então, quando o animal se move na água, a contração muscular do animal emite uma corrente elétrica, que vai, inclusive, se dispersar na água, né? A água é um ótimo condutor elétrico, e mesmo contrações musculares muito pequenas, correntes elétricas muito pequenas, podem ser percebidas por esses tubarões. E eles vão conseguir, inclusive, detectar presas que estão escondidas, como peixes e outros animais que podem estar enterrados na areia e vão ficar perceptíveis para eles devido a essa percepção de eletricidade. Então, todos esses mecanismos sensoriais que esses animais têm são extremamente eficientes e eles vão funcionar em uma sequência de eventos que vão levar até a captura da presa.
O primeiro sinal que vai ser detectado provavelmente será o olfativo, quando a presa ainda está muito distante do animal. E devido a essa capacidade de perceber mesmo concentrações muito baixas. Em seguida, provavelmente as vibrações mecânicas na água e, por fim, a visão vai ser acionada. No caso daquelas presas que estão escondidas, eles podem perceber elas pelas vibrações elétricas também. E depois de tudo isso, ele vai conseguir, então, se aproximar e capturar a presa. Os cações, né, que são tubarões como o tubarão branco, esses tubarões assim que tem esse nariz pontudo, eles têm um comportamento específico que é de ficar tentando reconhecer, entender melhor a presa, e eles tendem a tocar ela com o focinho antes de fazer aquele ataque efetivo para a captura dessa presa. As maxilas desses tubarões também são uma característica bastante importante e interessante, né? Como a gente já falou, a gente está falando de gnatostomado, maxila é o aspecto principal que a gente quer entender. Essas maxilas não são completamente fundidas ao crânio, então eles vão ter a capacidade de, quando abrir a boca, projetar essa mandíbula para fora para poder capturar o animal. Esse aqui é o Goblin Shark, ele tem uma capacidade extrema de projeção da mandíbula, né? Olha o quanto essa mandíbula é projetada. Aqui, se você visualizar, olha o crânio do animal e as mandíbulas, elas não são completamente presas ao crânio, né? Completamente fundidas ao crânio. Mesmo o tubarão branco, outros tubarões também têm a capacidade de projetar um pouco a mandíbula. Não tanto quanto esse Goblin Shark, mas projetam a mandíbula também. Pensando agora nas adaptações do aparelho digestivo desses animais, eles têm um estômago bem desenvolvido, como vocês podem ver aqui, e eles têm um intestino com uma válvula espiral, né? Essa que é representada aqui por essas camadas que aumentam bastante a superfície de contato do intestino com o alimento e favorece uma absorção melhor do alimento pelo animal. Só um minuto. Certo. Além desse estômago bem desenvolvido e desse intestino com essa válvula em espiral, eles têm um fígado bastante desenvolvido, um fígado bastante grande, que tem uma grande quantidade de óleo, um óleo específico que é o esqualeno, que inclusive é usado para a produção de cosmético e, em última instância, tem sido usado inclusive para a produção de vacina, tem várias utilidades esse óleo. Esse óleo é um óleo de baixa densidade, então, tendo um fígado grande preenchido com óleo que tem uma densidade bem menor do que a da água, isso garante uma diminuição na densidade do corpo desse animal e garante a ele uma capacidade de flutuação na água melhor. Esses animais não têm bexiga natatória, uma característica dos osteíctes, os peixes ósseos, que a gente vai ver na próxima aula. Então, para controlar a flutuabilidade deles na água e ter uma capacidade de subir e descer na coluna de água, é importante ter esse fígado grande. Sobre as trocas gasosas, os tubarões, existe um mito, né, que não é completamente um mito, de que os tubarões precisam nadar continuamente para conseguir respirar. Fazendo a REM ventilation. Existe, de fato, algumas espécies que realmente precisam de nadar para poder executar esse tipo de ventilação. Não é o caso de todos os tubarões. Inclusive, é uma minoria que precisa executar esse tipo de respiração. A maioria dos tubarões conseguem fazer a respiração engolindo a água e mandando para as brânquias para respirar. No caso das raias e do tubarão de tapete, que é esse daqui, eles têm opérculos, né, na parte dorsal do corpo que vão puxar a água e vão mandar essa água para as brânquias
para ele conseguir respirar. Por quê que é diferente, né? Esses animais, eles ficam no fundo. Se eles tivessem que ficar engolindo a água, com essa boca ventral que está muito próxima do solo do mar, do solo marinho, eles iam engolir areia. Então, eles acabam desenvolvendo essa adaptação de um espiráculo maior que vai absorver grandes quantidades de água e enviar para as brânquias. No caso dos outros tubarões, que são nadadores ativos mais comuns e que não ficam tanto no fundo com a cara virada para o fundo, eles têm espiráculos muito pequenos e não têm essa capacidade de usá-los para respiração. A osmorregulação é outra característica importante que a gente precisa estudar nos peixes, tanto nos condrictes quanto nos osteíctes. O que é isso? Sabendo que a concentração salina, né, no mar é muito elevada, a concentração de sal é muito grande, se os animais têm uma concentração salina menor do que a da água, eles tendem a perder a água corporal para o ambiente e, com isso, se desidratar. Então, eles têm que ter mecanismos fisiológicos para poder conseguir garantir que eles não percam grande quantidade de água para o mar, né? No caso dos condrictes, o mecanismo dele para impedir que a água seja eliminada osmoticamente do corpo é reter compostos nitrogenados, especialmente a ureia e o óxido de trimetilamina, que esses compostos ficam armazenados no tecido no fluido extracelular deles. Além disso, eles têm uma certa quantidade de sais no sangue que ajudam também a aumentar a concentração de sais do corpo, e eles mantêm uma concentração de sal igual ou maior do que a do mar, e o que evita que eles percam água do corpo para o mar. Vamos entender um pouquinho agora sobre a reprodução desses animais, que é bastante interessante também, e eles têm uma diversidade muito grande de métodos reprodutivos. Bom, primeiro falando sobre a cópula, né? Os machos, eles têm a parte medial da nadadeira pélvica, né? A nadadeira pélvica é essa aqui de trás, eles têm ela modificada formando um clasper, que é usado na copulação. E a fêmea tem uma abertura cloacal. Então, esse clasper vai ser conectado na cloaca da fêmea. Ele não é homólogo ao pênis, mas ele serve para enviar o esperma também para a fêmea. Sobre o desenvolvimento embrionário, existem diversas formas de desenvolvimento embrionário entre os tubarões. A gente tem animais ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Vamos ver a diferença entre eles, né? O animal ovíparo é aquele que põe ovos. Ele vai colocar o ovo no ambiente, no caso aqui a gente tem um ovo de tubarão. Em geral, os ovos de tubarões têm estruturas desenvolvidas que ajudam para que esse ovo se prenda em vegetação ou em alguma estrutura que esteja presente ali no mar, para ele não ficar solto vagando no mar. E esses ovos têm uma quantidade bem grande de vitelo. O vitelo está aqui no saco vitelínico e é o nutriente que vai servir para alimentar o embrião. Aqui a gente tem o embrião, a boquinha do tubarãozinho, né? Do feto de tubarão. Aqui o saco vitelino. Então, a fêmea tem um grande investimento energético na produção do ovo com um saco vitelínico grande que vai sustentar esse filhote. Além disso, a gente tem as espécies, então, ovovivíparas. Ovovivípara é aquela que produz ovos, mas esses ovos não são liberados no ambiente. Ela vai carregar esses ovos dentro do corpo, estão representados aqui, e então não vai ter nenhuma ligação direta entre a fêmea e o embrião para transporte de nutrientes. Ele vai ter um ovo, que vai ter o saco vitelínico lá dentro, e a alimentação dele vai ser toda a partir do vitelo que é enviado desse saco vitelínico, da mesma forma que no animal ovíparo. A diferença é que ele é carregado dentro do corpo da fêmea. Então, esse ovo ganha uma proteção extra. Se esse ovo ficasse sozinho, solto no ambiente, ele tinha chance de sofrer predação, né, de acontecer alguma coisa. Estando dentro do corpo da fêmea, ele está mais protegido.
E a gente tem os animais vivíparos, que são aqueles que vão ter uma conexão. Não sei se vocês conseguem ver aqui uma veinha aqui, ó, ligando a fêmea. É uma placenta que vai se ligar por um cordão ao filhote, ao feto, né? E a fêmea vai então mandar nutrientes para o feto diretamente. Não é uma placenta homóloga à placenta dos mamíferos, mas é uma forma placental de conexão entre a fêmea mãe e o feto para alimentação. Então tem um grande investimento energético da fêmea também. Um caso curioso que existe são daquelas fêmeas que têm os filhotes dentro carregam os filhotes no útero, mas quando ela está carregando os filhotes, são vários filhotes. Em geral, ela tem 2 úteros, cada útero com um conjunto de filhotes, e à medida que esses filhotes vão crescendo, eles não crescem igualmente. Tem sempre um filhote que vai crescer mais do que os outros. E o que acontece é que um filhote que atinge um tamanho limite primeiro tende a se alimentar dos irmãos. Então, no fim das contas, ele vai comendo os irmãos e só sobra um filhote em cada útero que vai ser depois liberado no ambiente, vai nascer. Não existe cuidado parental pós-parto. Depois que o filhote nasce, né, ele fica independente da mãe, vai se alimentar e fazer tudo sozinho. Vamos entrar agora no grupo Batóidea, vamos falar sobre as raias. Entre as raias nós temos as jamantas, os peixes viola e as raias de espinho. São peixes que têm um corpo achatado dorsoventralmente, que tem as barbatanas peitorais ligadas à cabeça, e aí eles vão nadar como se fossem, tem gente que fala como anjos, né? Batendo essas asas aqui, que são essas nadadeiras peitorais. E a boca e as fendas branquiais estão na parte ventral do corpo. Elas têm dentes diferentes dos tubarões, que são mais achatados e estão em um pavimento específico da boca. A gente conhece mais de 600 espécies de raias, então mais da metade dos elasmobrânquios são raias. Aqui tem um exemplar virado ventralmente, para vocês conseguirem ver essa boca ventral e aqui as brânquias, como eu falei. Aqui a relação filogenética, então, entre esses animais. Como o grupo mais externo nós temos dos condríctios, nós temos o holocefale, que são as quimeras, que nós vamos falar daqui a pouquinho no final da aula. E o grupo irmão do holocefale nós temos elasmobrânquios, que se dividem entre batóidea e selachimorfa, né? Ou selac. Batóidea são as raias que a gente está vendo agora. Elas se dividem em 4 ordens, que variam na forma do corpo e em características ecológicas desses animais. Então, está aqui mais para exemplificar a diferença de forma desses animais. Aqui a gente tem, então, um modelo que vocês podem usar esse modelo para poder fazer o desenho da raia. Para essa semana, eu quero que vocês façam um desenho de uma quimera, de uma raia e de um tubarão, destacando a diferença entre eles. Para o desenho da raia, vocês podem usar de modelo esse aqui, apontando essas características dorsais e ventrais do animal. Bom, então a gente tem aqui os olhos dorsais, o espiráculo, que é dorsal, as nadadeiras, a nadadeira peitoral, né, pareada de um lado e do outro, a nadadeira pélvica, que está restrita aqui no final, a parte posterior da nadadeira pélvica modificada em clasper no macho, a cauda, que é bem longa nesses animais. Aqui na parte ventral a gente tem então a boca, as brânquias e o ânus do animal. Além disso, esse aqui é um exemplar de uma arraia de espinho, porque ela tem um ferrão. Esse ferrão é um mecanismo de defesa das arraias, ele tem um veneno, ele tem glândulas de veneno na base. Esse veneno é extremamente doloroso e de difícil cicatrização, pode levar a complicações grandes. Ele é usado para as arraias se defenderem de predadores, principalmente tubarões, que costumam ser predadores de raias, né? Embora seja grupo irmão delas.
e eles são um perigo para pescadores. É muito comum pescadores serem ferroados. Quando a pessoa é ferroada, além da dor intensa, gera geralmente infecções, inflamações grandes, o tecido começa a necrosar ao redor da área ferroada, então precisa buscar apoio médico forte, porque para um tratamento mais adequado. Além das arraias de espinhos, nós temos as arraias elétricas, né, que são da ordem Torpediniformes. São os nossos Pikachus do mar. Elas têm órgãos elétricos que são formados por conjuntos de células que funcionam, são todas conectadas entre si, representadas aqui em roxo, que produzem de forma conjunta uma corrente elétrica que é liberada ao mesmo tempo por todas essas células direto no mar. Essa corrente elétrica não é muito forte, ela é de cerca de 50 volts, mas ela é suficiente para poder paralisar ou desconcertar um predador ou uma presa do animal, permitindo a ela ter tempo de fugir ou de atacar. Essa tensão elétrica, para vocês terem uma noção, se a gente comparar com a do poraquê, que é o peixe elétrico que é extremamente forte, a do poraquê é de 600 volts, a da arraia elétrica é de 50 volts. Então, ela é bem mais baixa, mas é suficiente já para as necessidades ecológicas desse animal. Uma curiosidade interessante é que elas já foram usadas no passado pelos egípcios como uma forma de eletroterapia. Elas eram usadas para o tratamento de artrite e de gota, um tratamento de choque que foi usado no passado. Aqui apenas mostrando a reprodução de uma arraia, o filhote nascendo aqui, né, pela cloaca da fêmea, e aqui o filhote que acabou de nascer, ele nasce bem parecido, né, praticamente igual ao adulto, só de tamanho menor. Aqui uma diversidade de formas e tamanho das arraias, de cores também. A gente tem uma diversidade bem grande. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como os animais são. Elas são bem bonitas. E agora um aspecto bastante importante que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente está estudando esse grupo, que é a conservação. O primeiro aspecto que a gente tem que chamar a atenção é que 47% dos tubarões e raias, ou seja, dos elasmobrânquios, são deficientes em dados. A gente não consegue nem dizer se eles são ameaçados de extinção ou não. Justamente porque são animais marinhos. A gente já tem um grande número de animais terrestres que a gente não tem informação suficiente. Imagina dos marinhos. E agora, quando a gente pensa em tubarões e raias, a gente tem um grande número de espécies que vivem em altas profundidades. Então, a gente conhece quase nada sobre as populações ou sobre a ecologia delas. Então, a gente não consegue analisar o status de conservação. Das demais espécies, né, os 53% que restam, 17% estão ameaçadas de extinção. O principal tipo de ameaça cai sobre os tubarões, que estão ameaçados tanto pelo preconceito das pessoas que acham que precisam matar os tubarões porque eles são um risco, sendo que, na verdade, os tubarões não gostam de carne humana, eles não querem predar humanos. A maioria dos casos de mordida de tubarão representam acidentes mesmo. Mas eles são também muito caçados para produzir sopa de barbatana, por vários mitos associados com isso. Tem mito também associado com o próprio óleo que eu falei do tubarão, que existe um mito de que o tubarão não tem câncer, que não pode, e não tem nenhum estudo suficiente para saber se o tubarão tem ou não câncer. Mas as pessoas acreditam nisso e acham que tem que consumir o óleo do fígado do tubarão para poder se proteger de doenças diversas, incluindo o câncer. E para isso, milhares de tubarões são mortos pelo mundo, e mortes horrorosas, mortos com arpões, furados com arpões, animais que são assim predadores de topo, altamente especializados, existem há mais de 400 milhões de anos que nós estamos levando à extinção. Alguns animais, inclusive, eles simplesmente cortam a barbatana e jogam o animal vivo no mar, que é uma coisa horrorosa, porque eles vão cair se debatendo e vão ser mordidos por outros peixes e levados à morte comidos vivos. Ou
para aqueles que são rain ventilator, que eu comentei, eles vão morrer sufocados, porque eles não vão ter como nadar pelas barbatanas cortadas e vão morrer sufocados no meio do mar. Então, é uma situação extremamente triste. Os cações que a gente consome, né, que a gente se alimenta, são tubarões. E se a gente levar em conta que tubarões demoram muito tempo para atingir a maturidade sexual, tem espécies que demoram 20 anos para atingir a maturidade sexual, e que o tempo de reprodução é longo, né? O desenvolvimento embrionário pode levar de 9 meses a 2 anos. Então, a reposição populacional é muito baixa. Se alimentar de tubarão deveria ser abolido da nossa alimentação, porque as populações não têm capacidade de se recuperar. Em geral, os animais são mortos jovens antes de ter tido a chance de se reproduzir. Por fim, agora vamos falar um pouco sobre a subclasse Holocephali, que são as quimeras, chamadas também de peixe-lebre ou peixe-rato. São animais bem menos conhecidos, bem menos diversos. Eles são, como eu disse anteriormente, remanescentes de uma linhagem que divergiu na linhagem dos tubarões há pelo menos 380 milhões de anos atrás. E elas atingiram o seu auge lá no período Cretáceo e início do Terciário, há 120 milhões de anos atrás. Depois disso, eles declinaram e atualmente existe apenas cerca de 33 espécies. Algumas características desses animais que a gente vai ver aqui agora. Primeiro, eles compartilham uma grande quantidade de características com os elasmobrânquios, mas eles têm algumas características específicas deles. Eles não têm dentes distintos, por exemplo. As mandíbulas deles são formadas de grandes placas achatadas. No próximo slide eu vou mostrar foto dessas placas. Tem uma variação de forma entre as espécies, mas são sempre nessa forma de placas. Essa dentição nessa forma de placas é especializada para trituração. E, apesar dessa dentição especializada, eles têm uma dieta relativamente diversificada, se alimentam de moluscos, de equinodermos, crustáceos e de peixes. Diferente dos elasmobrânquios, que tem aquela mandíbula que pode ser projetada para frente, a maxila das quimeras são completamente fundidas ao crânio, que é uma característica pouco comum em peixes, mesmo entre os condríctides e osteíctides. As brânquias desses animais são cobertas por um opérculo, que é uma aba óssea que cobre as brânquias e cria uma abertura respiratória externa. E elas não são espécies de interesse comercial e raramente são capturadas. Aqui, então, a gente tem uma figura com essas placas dentais desses animais. Aqui, alguns exemplos são de fósseis mesmo, e alguns são de animais viventes, só para vocês terem uma noção da morfologia e da variação. E aqui tem um desenho generalizado de uma quimera que vocês podem usar de base para poder fazer o desenho da semana. A gente tem aqui a nadadeira anal, a nadadeira dorsal, a primeira e a segunda nadadeira dorsal, a nadadeira peitoral, nadadeira pélvica desses animais, né, que são pareadas, a boca, que é ventral, tentáculo e os olhos. Com isso, a gente conclui, então, a nossa aula de condríctes. Para estudar, então, o conteúdo, vocês podem usar o Hickman. O capítulo 24 tem uma seção só de condríctes e na parte mais inicial ele tem uma parte sobre a evolução das mandíbulas. E a parte mais atualizada de evolução das mandíbulas que eu citei na aula está presente somente no PUG de 2018, que só está disponível em inglês, mas que eu disponibilizei para vocês. No capítulo 3, tem as sessões de 3 a 3.7, que é focada em evolução dos gnatostomados, e o capítulo 7 é todo focado em condríctes, e aí fala tudo sobre ecologia, anatomia, fisiologia, comportamento, reprodução, e bem mais detalhado do que no Hickman. Então, está bastante interessante esse conteúdo no PUG, só que bem mais amplo. Então, vocês podem ver por onde vocês preferem estudar. E boa sorte, bons estudos.
Qualquer problema, entre em contato comigo pelo Classroom ou aqui mesmo pelo YouTube.